Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre crianças que sonham com a morte dos pais. Qual é a mensagem no subconsciente delas com relação a esse tipo de sonho? Muitas mães, elas me procuram preocupadas e relatam que os filhos menores tiveram sonhos em que acordaram chorando e disseram que sonharam que o pai ou a mãe ou os dois haviam morrido. Então elas ficam imaginando que pode ser algum problema que esteja acontecendo com elas, algum tipo de distúrbio do sono ou mesmo algum tipo de obsessão espiritual. Então nós vamos fazer esse vídeo para explicar o que acontece. Nós precisamos entender numa escala de acordo com a idade da criança como que a mente dela funciona com relação a alguns medos nesse sentido, tá? Então, dos 7 meses até 1 ano e meio, as crianças elas têm medo, isso é natural, tá? Elas têm medo de perder os pais. Simplesmente, às vezes pelo fato deles desaparecerem do foco de visão delas. Então, por exemplo, aqui está a criança e esse aqui é o foco de visão delas. Enquanto ela consegue ver o pai e a mãe, tá tudo bem. No momento em que, por exemplo, ela perde o foco de visão da mãe, a mãe sai do foco de visão, então ela tem um medo natural. Isso ocorre dos 7 meses a 1 ano e meio na vida da criança. É um medo natural que ela tem. A partir dos 6 anos, deixa eu apagar aqui, quando a criança chega aos 6 anos, então ela começa a sentir medo da própria morte e principalmente também da morte dos pais. Por quê? Porque ela começa a entender que a morte é algo irreversível. Então nós precisamos entender esses dois tipos de sensações e emoções na vida das crianças. Dos 7 meses a 1 ano e meio é com relação ao medo de perder os pais, simplesmente por eles saírem do foco de visão delas não verem mais eles. Isso é natural. E aos 6 anos, em razão das crianças começarem a entender um pouco sobre a morte e que não tem volta, então elas começam a desenvolver esse medo de morrerem e de que os pais morram. E isso acaba se tornando, na vida de algumas, um sintoma emocional. Esse sintoma emocional é alguma coisa que está ocorrendo na mente dela, no sentido de que precisa ser ajeitado, ajustado, precisa ser corrigido. A própria mente faz isso naturalmente, a não ser em alguns casos específicos em que a criança vai, por exemplo, precisar de um acompanhamento. Mas é natural que a própria mente faça essa correção. E alguns sonhos podem acabar refletindo esse sintoma emocional dentro dessa faixa etária, dos 7 meses a 1 ano e meio, tá? No caso, a criança não vai relatar ao pai e à mãe, por exemplo, que sonhou. No sonho dela, ela simplesmente vai ver que o pai e a mãe sumiram, igual acontece na vida real. Às vezes ela está olhando para a mãe e a mãe deixa o foco de visão e do nada ela começa a chorar desesperada porque ela não está vendo mais a mãe ali. Isso pode se refletir no sonho. E na faixa dos 6 anos, tá? 5, 6 anos em diante. Então, quando a criança começa a entender um pouco mais sobre a morte, e como eu disse para vocês que isso é irreversível, então esse sintoma emocional aí sim pode ocorrer na vida delas, tá? E ela acordar chorando, pode aparecer no sonho esse sintoma emocional, e ela acorda chorando. Isso acontece em razão de insegurança e dependência
emocional. Aqui nós estamos falando de 5 a 6 anos em diante, tá? 7 meses e 1 ano e meio é algo natural e a morte ainda não se faz presente, é apenas a perda do foco de visão. Quando a morte, o entendimento da morte começa a se fazer presente na vida da criança, aí sim. Então, esses sonhos em que elas acordam chorando são reflexos de um sintoma emocional ligado, tá? Lembre bem, 5, 6 anos em diante, ligado à insegurança e dependência emocional. Por que que isso ocorre? Nós somos seres que nós somos dependentes, tanto física como emocionalmente. Física porque desde criança, então a gente depende dos nossos pais para comer, para vestir, para tomar banho. Então nós vamos criando laços com relação a isso, com relação a esses cuidados. E nesse ponto, a responsabilidade ainda está afastada das nossas vidas. Então nós fazemos algo errado, nós quebramos algo, então os nossos pais são responsáveis por nós, tudo nós corremos para eles. Como eu disse, seja fisicamente ou seja emocionalmente. Às vezes algum sentimento que nós estamos vivendo com relação à criança não entendemos, corremos para o nosso pai, para a nossa mãe e simplesmente um abraço, um afago deles, isso se resolve. Isso vai criando dependência emocional, tá? Quando no sonho, uma criança a partir dos seus 5, 6 anos aparece na narrativa, na história desse sonho, a morte dos pais, é reflexo dessa dependência emocional e de certa insegurança também, de às vezes ela própria tentar fazer algo, tomar alguma decisão, uma escolha, mas não está totalmente preparada para tal. E aí ela se sente insegura, porque o pai com a mãe não está ali, o pai com a mãe não estão dando aquele empurrão. Então isso pode se refletir no sonho, é algo natural. Por isso que eu falo para essas mães, principalmente as mães que vêm me procurar, com relação aos filhos sonharem, que estão acordarem, chorando na verdade, que os pais morreram, que elas ficam preocupadas. É um reflexo natural dessa dependência emocional existente na vida deles durante essa fase de idade, a partir dos 5, 6 anos. É natural, tá? Isso vai acontecer, elas não estão preparadas emocionalmente para assumir responsabilidades, para ficarem longe, tanto fisicamente como emocionalmente dos pais. Então, qualquer sintoma de medo, qualquer alerta de medo, isso pode acabar refletindo no sonho como essa morte dos pais, tá? Mas é algo como se fosse o subconsciente usando uma narrativa, uma história, para mostrar para ela ainda que valorize mais os pais, fique mais presente com eles, você não está preparado emocionalmente para tomar decisões que tenham responsabilidades maiores em sua vida. É como se o subconsciente estivesse aconselhando, mesmo num sonho assim, que ela sonha com a morte dos pais, para ela ficar mais presente com relação à dependência dos pais, com relação aos conselhos que os pais dão, com relação aos ensinos que os pais falam, com relação aos caminhos que os pais mostram para elas tomarem. Elas necessitam ainda dessa dependência. E qualquer falha da parte dela, por exemplo, com relação a esse afastamento emocional dos pais, achando que ela pode, que ela consegue, ainda como é muito nova, isso também pode refletir num sonho assim, dela sonhar que os pais estão morrendo. É no sentido de ela também valorizar essa presença dos pais na vida dela. E vou aproveitar o gancho. À medida que essa criança vai crescendo, vai entrando na adolescência, vai entrando na juventude, esses sonhos vão mudando um pouco a conotação, o sentido deles. Daí quando, por exemplo, com seus 15, 16 anos, a menina ou o menino ainda, eles sonham que os pais morreram, agora é com relação a essa dependência emocional a ser superada. Que agora é necessário que eles comecem a assumir certas responsabilidades, a tomar mais algumas decisões sozinhas, a fazer mais algumas escolhas sozinho, sem tanto a presença dos pais. Nesse caso, quando
o ser humano ele já encontra-se nessa fase de adolescência e juventude. O sonho com a morte dos pais, ele também é nesse sentido, de dependência emocional. Mas agora é no sentido, não que ele fique ou ela fique mais presente na vida dos pais, não. Mas que ela tenha mais independência. O subconsciente dela está falando assim para essa adolescente ou adolescente, esse jovem ou essa jovem, que existe muita dependência emocional ainda na sua vida. Você precisa se desapegar um pouquinho, você já está preparado emocionalmente um pouco para assumir algumas responsabilidades, para viver um pouco distante emocionalmente do seu pai e da sua mãe. No caso, por exemplo, para até arrumar algum trabalho, para até poder fazer uma viagem sozinha, numa excursão. Então vai ser nesse sentido o sonho. Então aqui nós vamos ter 3 hipóteses com relação a crianças acordarem chorando, para crianças que sonham com a morte dos pais. Quando é muito novinho ainda, nessa faixa etária dos 7 meses a 1 ano e meio, os sonhos nesse sentido, claro que não vai relatar para vocês, mas ocorrem, tá? O subconsciente ele trabalha desde quando o feto ainda está em formação ali, então o subconsciente já está trabalhando nesse sentido, de, por exemplo, se a criança nessa faixa etária de 7 meses, 1 ano e meio não vê, como eu disse lá no começo, os pais, então ele sente medo que os pais sumiram, mas não entende um pouco da morte ainda. Qualquer sonho nesse sentido dos pais sumirem será sempre sem essa conotação de morte, tá? É apenas o medo de o pai com a mãe não estar presente para cuidar ali dela. Ela já sente, mesmo bebê ainda já sente esses cuidados, o subconsciente já vai entendendo, já vai assimilando algumas imagens, algumas falas, tá? Quando a criança começa a entender sobre a morte, que é mais ou menos uns 6 anos, então sim, esses sonhos com relação à morte dos pais, eles caracterizam sintomas emocionais no sentido de segurança e dependência emocional. Mas com relação a que essa criança ainda não está preparada emocionalmente para assumir algumas responsabilidades, fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões. Então, essa dependência emocional, tá, ainda se faz o que? Necessária. Então, passando essa idade, a criança vai crescendo, chega na adolescência e juventude, o mesmo sonho com relação à morte dos pais, ele tem uma conotação um pouco diferente. Apesar de ele também refletir essa dependência emocional, agora é no sentido de que é necessário que essa dependência emocional ela seja um pouco fraturada, quebrada. É necessário que esse adolescente agora, esse jovem, essa jovem, ele começa a ter mais poder de escolha e também saber das responsabilidades que as suas ações trazem em sua vida. Então nós temos 3 estágios, tá? Com relação às crianças e depois aos jovens sonharem que os pais estão morrendo. Eu só quero que saibam que a razão desse vídeo é para que entendam que é algo normal, faz parte do nosso processo de entendimento do mundo, faz parte do nosso processo de saber como que a morte ela funciona com relação às pessoas que nos cercam, que é algo natural. Ela também esse sonho também é reflexo de nosso poder de decisão, escolha, de responsabilidade com relação às nossas ações. E uma última coisa, eu deixei para falar por último, tá? Para você que veio até aqui conosco assistindo, que em alguns casos, mas não a regra é o que eu falei para vocês, algumas crianças têm sim sonhos premonitórios que podem sonhar com a morte dos pais. Daí, neste caso, são eventos futuros que ela tem acesso em seu sonho e aí tais fatos podem acabar acontecendo. Mas assim, não fiquem com medo e nem assustados. Esse tipo de sonho premonitório não é a regra. São exceções que ocorrem de vez em quando na vida de algumas pessoas. E eu só estou falando isso porque eu sei
que depois lá nos comentários algumas pessoas vão falar assim, mas o meu sobrinho ele sonhou quando tinha 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, e depois os pais dele acabaram falecendo num acidente. Ocorre, são sonhos premonitórios, como eu disse para vocês, mas não é a regra, tá? São exceções, são fenômenos espirituais que ocorrem em nossos sonhos. A regra é esse reflexo desse sintoma emocional a respeito de insegurança e dependência emocional, que numa faixa etária ele é a necessidade da pessoa, da criança, e depois de outra faixa etária, à medida que vai crescendo, é necessário quebrar um pouco desse vínculo de dependência emocional em razão das responsabilidades que a pessoa tem que começar a assumir na vida. Qualquer dúvida que ficou sobre esse assunto, eu gostaria que vocês não se acanhassem, não tivessem vergonha e deixassem nos comentários. Eu estarei lendo e respondendo cada um de vocês. Se vocês quiserem relatar alguma experiência que tiveram com os filhos de vocês, com vocês mesmo, às vezes que lembram de algum sonho que tiveram, acordaram chorando com a morte dos pais, também deixa nos comentários, eu estarei lendo. E qualquer dúvida também deixa junto com o sonho, com o relato do sonho. Eu estarei orientando para vocês que possam entender a interpretação desse sonho. Na verdade, a interpretação não é bem a palavra correta, mas é um entendimento de como o seu subconsciente está trabalhando ali enquanto você dorme. Tá? Ele trabalha no turno que o seu corpo está repousando, para que você entenda esse funcionamento com relação a esse tipo de sonho e os sintomas emocionais que estamos vivendo em nossas vidas, dependendo da nossa idade, da nossa faixa etária. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!